Pod Saúde, com Claudete Troiano. Olá pessoal, estamos chegando para mais um episódio do nosso Pod Saúde. Hoje um tema que eu sei vai interessar muito, tanto aos homens como às mulheres, né? Porque nós dois, né, tanto o homem como a mulher, nós sofremos com esse problema. Eu vou contar já já. Antes eu queria mostrar para vocês, olha que arranjo mais lindo hoje para decorar aqui o nosso cenário da Estrelízia. Obrigada, Serginho, e todo o pessoal da Estrelízia. Lindo, 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 eu amei as cores e tudo, super bonito. Muito obrigada mesmo. Essa é da Estrelízia Campo Belo, mas toda São Paulo tem. Não esqueça que presentear com flores, além de ser chique, é bonito, flor todo mundo gosta, você nunca erra. Quero agradecer também a WS Adesivos pelas canecas que nós temos aqui, tão bonitinhas com o nosso logo. Wayne, super obrigada por essa parceria. Hoje eu estou vestindo o modelo da Gregory, é @Gregory Henrique Schalma. Andréa Dantas, um beijo a todas vocês aí, as vendedoras, as gerentes da Gregory, e muito obrigada também pela parceria. E fazendo em parceria, eu tenho um parceiro aqui do Devorare, um buffet maravilhoso. Buffet de massas, mas não só massas, não é, chefe? Tudo bem, Edson Araújo? Tudo bem, obrigada mais uma vez pelo convite. Estamos aqui, ó. Todo tipo de massa que você queira, é só entrar em contato com a gente. Claudete. O que você está fazendo aí? Estou fazendo um ravioli de mussarela ao molho 3 queijos. Que delícia, hein? Quantos tipos de molho você tem lá? Molho, eu tenho uns 8 tipos de molho, né? Nós temos pomodoro, molho cassê, molho fungo, molho branco, molho 4 queijos, molho à bolonhesa, molho, enfim, branco. Uma infinidade, aí dá para escolher. E as massas que você trouxe? Mostra pra gente, Edson. Aqui nós temos variedade de massa, né? Massa com catupiry, nhoque, castanha do Pará com brie, ravioli de búfala, ricota com nozes, espinafre com catupiry, ravioli de mussarela, um nhoque de mandioquinha, maravilhoso, com o ricota verde, ravioli de ricota verde com espinafre. Mas são mais de 100 tipos. Nós temos 100 tipos de massa, mas que vende bem uns 50. Bom, e o Edson Araújo, através do Devorare, ele tem uma fábrica de massas, fica em Vila Sônia, ali grudadinho ao Morumbi. Qual o endereço, Edson? Porque você pode ir pessoalmente na fábrica, vai pagar mais barato, é tudo massa artesanal. Essas massas coloridas são coloridas com beterraba, com espinafre, nada artificial, não é, Edson? Usamos nossos produtos todos naturais. O vermelho aqui é beterraba, o verde é espinafre, o amarelo é açafrão. E nós estamos na rua Garcia Lórica, 39, na Vila Sônia. Telefone 3772-0553. Como é que é? 3772-0553. E no Instagram? Edson Devorare, R-A-R-E. E ele tem massa espetacular para lasanha. Você que gosta, compra, é prontinha. Aí fica muito mais fácil fazer a comida em casa, né? E se você quiser, você faz o molho. Senão, você já leva o molho também. Só coloca lá o queijo e escolhe a lasanha que você queira fazer. Ou seja, mais de 100 tipos. Fala os tipos aí para ninguém esquecer. Lá nós temos ravioli, capelete, hortelone, rondelli, tagliatelle, fettuccine, espaguete, nhoque de abóbora, batata, lasanha, melanzane, tararine, fettuccine, papadela, estrela mental, valinho de búfala. Vamos tomar um vinho, gente? Vamos lá, porque massa combina com vinho com moderação. Beijo para você, amigo. Bom, agora vamos ao tema de hoje. Se você sente queimação, coceira, sensação de peso nas pernas, isso pode ser sintoma de veias varicosas, varizes, uma doença que acomete tanto mulheres como homens. Mas nós, mulheres, temos uma prevalência maior para desenvolvê-las. Em geral, 45% das mulheres e 30% dos homens apresentam varizes, ou seja, mais uma doença que prefere a gente. Que pena, né? As varizes são um problema comum, afeta 30% da população em algum momento da vida. Ela chega, acontece. São causadas por um mau funcionamento das veias dos membros inferiores. É uma doença que tem que ser tratada, porque se não tratada, pode evoluir para situações bem graves, como, por exemplo, tromboses. Para falar sobre esse assunto, está comigo o Dr. Caio Focácio, cirurgião vascular, membro da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular. Obrigada, seja muito bem-vindo, viu? Satisfação estar aqui com vocês, obrigado você pelo convite. Eu que agradeço. Vamos falar de varizes, né? Vamos falar de varizes, mas que coisa, hein? Prefere as mulheres? Os hormônios? Então, os hormônios são uma das características que as mulheres têm, né, que os homens têm menos.
e as veias acabam respondendo a eles também. Então, as mulheres são mais acometidas que os homens, né? Mais ou menos 4-1. É bastante. Mas as mulheres têm algumas vantagens também, porque as mulheres buscam o tratamento mais rápido. Tá, elas se cuidam mais, né? Pela parte estética, principalmente, o homem tem pelo, então vai escondendo. Então a gente já sabe que quando chega um homem para fazer tratamento definitivo de varizes, para operar varizes, vai ser sempre uma cirurgia maior. Tá, A mulher, porque a situação a mulher vem antes. já piorou. Porque a mulher procura ajuda. Agora, doutor, o que são as varizes, na verdade? Por definição, se a gente for procurar no dicionário, né, o que são varizes? Varizes são veias dilatadas e tortuosas que perderam sua função. Então, o que são veias? A gente divide a circulação em 3 tipos de vaso. As artérias, as veias e os vasos linfáticos. Então, a artéria é tudo que sai do coração e leva o sangue para irrigar as coisas. A veia é tudo que entra no coração, tudo que traz esse sangue de volta. E os linfáticos? Entre a intersecção da artéria com a veia sempre existe algum tipo de tecido, uma musculatura ou qualquer coisa. Então, nessa intersecção sobra um líquido hiperproteico que se chama linfa, que é capturado pelos vasos linfáticos e aí jogado na circulação venosa de novo. Então, o que são as veias? É aquele vaso que faz o retorno do sangue para o coração. E nas pernas nós temos 2 sistemas que fazem isso. Um sistema superficial e o sistema profundo. O superficial é esse que a gente vê. Ele carrega 30% do sangue. O profundo fica dentro da musculatura, carrega 70%. As varizes são uma doença do sistema superficial, porque ele não é protegido pela musculatura. Então as paredes ficam mais delgadas das veias, elas ficam dilatadas, ficam tortuosas, a gente volta para a definição de varizes. Tá certo. Agora, o que provoca as varizes? Qual o maior causador de varizes? Em primeiro lugar, o maior causador de varizes é a hereditariedade. Ah, é? Tem que dar uma olhadinha para a mãe para saber se a filha vai ter, para o pai. Então, o segundo lugar, hereditariedade. Terceiro, hereditariedade. Depois vem o resto. É mesmo? Os fatores desencadeantes, hereditariedade, idade, sexo, raça, postura, que é o fato da gente ser bípede. Então, a partir da hora que a gente afastou o coração da perna, né, que a gente virou bípede, esse problema começou. Porque a veia tem um papel complicado, né? Porque ela é um tubo que tem que levar um líquido de baixo para cima. E o tempo todo, né? O tempo todo, só que a bomba está em cima. Né? Não é como um prédio que tem uma bomba de água embaixo que bombeia para cima e a gravidade distribui. Em nós, não. A nossa bomba está em cima. Né? Então, o papel da veia é um papel difícil. Existem 7 mecanismos que ajudam o nosso organismo a fazer esse retorno venoso. Né? Os 2 principais é bomba plantar e a bomba da panturrilha, que a gente está fazendo atividade, etc., está ajudando esse sangue a voltar. Você diz o seguinte, quando a gente pisa e quando a gente está fazendo atividade... Isso, joga... Faz a bomba jogar o sangue para cima. Tem movimento respiratório, pressão intraabdominal, tem vários outros, mas esses são super importantes. E a panturrilha eu não entendi por quê. Panturrilha é o coração da perna. Então, quando você está bombeando com a sua panturrilha, quando você está caminhando, ela está funcionando como um coração lá embaixo. Tá jogando esse sangue de volta para cima. Porque dentro das veias... Coração auxiliar, já que o outro ficou longe. Dentro das veias tem válvulas. São válvulas... O nome feio é válvula de fluxo unidirecional. O nome bonito é o seguinte, são válvulas que deixam ir num sentido só. Então, a hora que você bombeia o sangue para cima, essa válvula abre, o sangue passa e aí ela fecha, como se fosse um tubo de pasta de dente aberto na sua mão. Sim. Você aperta, ela vai para cima, aperta, vai para cima. Então, as válvulas dentro das veias servem para isso. E a gente bombeando isso com atividade física, mexendo a perna, etc., ajuda a fração de ejeção, né, da panturrilha, ajuda a quantidade de sangue que sai da panturrilha por minuto. Bom, então, vida sedentária, nunca todo médico que vem aqui, a primeira coisa que fala é exercício, atividade física, caminhe, nade, faça alguma coisa. E para evitar varizes também. Sim, sem dúvida. Agora, se a pessoa, desculpa, mas se a pessoa já tem varizes, ela pode fazer atividade física? Pode fazer. E, inclusive, a gente faz atividade física usando meia elástica, né? Usando elastocompressão. Eu sou meio viciadão em atividade física, eu faço todo dia. Eu acho que isso é essencial. E o que você faz? Eu faço aeróbico, faço 40 minutos, 30, 40 minutos de aeróbico e faço 40, 50 minutos de musculação todo dia. Olha que legal. Faz tempo?
Tô nessa pegada há uns 4 anos, eu acho, 3 ou 4 anos. Então não tem idade para começar, não é? Não, Pode eu comecei... começar a qualquer tempo. Eu tenho 51, entendeu? E eu tava gordo, obeso, testosterona baixa. Eu brinco que... Eu falo que tava mais fácil passar por cima de mim, que eu sou baixinho, né? Tava mais fácil passar por cima do que dar a volta. Aí eu resolvi que eu tinha que... Eu tenho uma menina de 18 anos, eu tinha que acompanhar minha filha. Eu falei, não posso. E o velho hoje, o velho tem que ser forte. A gente já sabe, está inversamente proporcional ao desenvolvimento de demência senil, Alzheimer. Então a gente já sabe. Estamos vivendo mais. E só vale viver mais se for bem, né? Se tiver qualidade, né? Senão, não adianta. E a qualidade a gente pode buscar. E esse nosso podcast, ele fala só sobre saúde. Então, eu acho que tem ajudado muitas pessoas. Muitas pessoas me encontram e comentam isso. Nossa, eu não sabia que tal coisa faz bem. Olha, eu não sabia que o que eu faço é tão prejudicial para a minha saúde. E são hábitos. E como você viu, ele começou há 4 anos. Você pode começar hoje, pode começar amanhã. E depois, sempre me disseram que acostuma. A pessoa sente falta do exercício físico. A gente passa a fabricar algumas coisas que a atividade física fornece isso pra gente, que é meio viciante, sabe? Então, eu tive uma fratura de costela há uns 2 meses atrás, fiquei 1 mês parada. Parece que você acorda e fica morto, assim, sabe? O dia não é a mesma coisa, você não pega o mesmo gás, é diferente. Eu começo o dia com atividade física, né? Então eu acordo 5h15 todo dia, 10 para 6, 6 horas eu tô entrando na academia. E está se protegendo. Protegendo a sua saúde e melhorando o seu dia, né? E o humor também, né? Hã? O humor, o sono. O humor, tudo. Para atender no consultório, para atender no hospital, todo mundo né? chega reclamando para mim de alguma coisa, né? Ninguém chega para me dar um café. É verdade. Não é uma profissão muito fácil. Não é muito fácil, não. Agora, voltando lá para as varizes, é diferente, né, doutor? Esses vasinhos que a mulher reclama, porque esteticamente não são legais, às vezes aparecem nas coxas, nas pernas, perto do tornozelo. Eles não viram varizes, são 2 coisas diferentes? Então, calma, a gente está falando, você está entrando num assunto que é a classificação da doença varicosa. A doença varicosa é uma insuficiência venosa, né? Então, ela varia do grau 0 ao grau 6. Tá. A gente pode classificar clinicamente. Tá grau 0 é quem não tem nada. Eu não conheço nenhum bípede que não tenha nada. Sempre tem. A partir do grau 1, são essas veinhas, esses vasinhos dérmicos, que a gente chama na vascular de telangiectasia, é o nome feio. O nome bonito é vasinho, né? O nome que todo mundo é vasinho. Então, os vasinhos, a partir aí vem o grau 2, que são as veias reticulares, que você já começa a ver, mas que elas têm menos de 3 milímetros. Grau 3, as veias começam a ter mais de 3 milímetros. E você tem edema da perna. E a partir do grau 4, você começa a ter alterações de pele, que é aquela pele marrom, que chama dermatite ocre, até fazer úlcera, que é grau 5 e 6. Úlcera cicatrizada e não cicatrizada. Então, quer dizer, a história natural da doença varicosa não é legal. A doença varicosa está entre as 10 causas de afastamento laboral, maiores causas de afastamento laboral, né? As pessoas deixam de trabalhar por doença varicosa. Pode matar? Não, matar... Não, eu até brinco no consultório, porque tem muita gente que tem pressa para operar varizes, né? E eu nunca tenho pressa para operar varizes. Acho que o médico tem que fazer para os outros o que faria para si, né? A gente tem que se adequar aos pacientes e não o contrário, né? Então eu falo que as pessoas morrem com varizes, não de varizes. Então a gente tem tempo para tratar. Porque a gente vê fotos de varizes que dão medo. Veias com calibre muito grosso, a gente não consegue nem entender como aquela pessoa consegue andar, está vivendo com aquilo e daquele jeito. Essas são tratadas com cirurgia? Sim. A doença varicosa é cirúrgica. Sempre? Sempre. É assim, você fala, e quem vai operar uma vez de varizes nunca mais vai operar? Não, é mentira. Né? Outra brincadeira é assim, opera mas de não varizes, a mesma. Não a mesma. Opera de varizes, fica bom, aí você fala, até daqui 5 anos. Amigos para sempre. Por quê? Porque os fatores desencadeantes continuam no indivíduo. Então, qual que é? Hereditariedade, idade, sexo, raça. Isso não tem tratamento. E raça? Então, nós temos mais do que outras raças, né? Tá. Os brancos caucasianos. Então, a gente tem a tendência é que você vai... Então, para que se opera, né? Por que se opera um negócio que você sabe que vai ter de novo?
Lembra da classificação? Sim. Para a gente não evoluir na classificação. A hora que você chegar no grau 2, grau 3, volta para o grau 1, deixa evoluir de novo. É melhor você operar 3 vezes até o grau 3 na vida do que ter que tratar grau 4, 5 e 6, que tem alterações de pele, etc. Então, é melhor fazer 3 coisas pequenas do que ter que encarar uma doença que... E como são essas cirurgias? Corta, joga fora, tira? Como é que é? Antigamente, a cirurgia de varizes, o método tradicional, tem mais de 100 anos. Então, a gente simplesmente tirava o que estava doente. Né? Então, isso é como a gente fazia, né? Eu não posso revelar muito, eu já revelei minha idade, né? Mas eu aprendi a operar assim. Tá certo, método tradicional. Aprendi a operar no método tradicional. Mas as coisas vão evoluindo muito e muito rápido na medicina, e isso é uma coisa maravilhosa dentro da nossa profissão, né? Então, hoje a gente não abre mais ninguém para operar varizes. Na verdade, eu gostava muito de operar as pessoas abertas, né? Fazia grandes cirurgias abertas, aneurisma. Hoje é tudo, eu falo que a gente não opera mais, a gente brinca de videogame, né? Porque você faz tudo por uma telinha, ou guiado por ultrassom, etc., mas é muito menos invasivo. Então, a gente pode usar laser, pode usar radiofrequência. Hoje, dá para se fazer uma cirurgia inteira de varizes sem fazer um corte. Então, a gente faz só furos, ou aplicação, tem até aplicação de espuma, que para mim é um método muito específico. Eu ia te perguntar sobre isso, você acha legal? Então, depende... Chegou há alguns anos, né? Caiu no agrado das mulheres. Na verdade, a espuma tem desde... Foi um dos primeiros métodos lá em 1940. Mas aqui no Brasil... Não, mas é antigo, porque você está... Antigamente se injetava um detergente dentro de um vaso, aquilo faz agride a parede interna do vaso, que se chama endotélia, e essa veia tende a fechar. O grande problema do tratamento com espuma é que uma das complicações desse tratamento é mancha. Pode hiperpigmentar. Fica roxo? Fica escuro? Fica escuro. Pode ficar, né? Em até 50%. Então, por exemplo, se eu pego uma pessoa que vai fazer uma cirurgia estética, eu prefiro outros métodos do que a espuma. E o laser? Porque laser é top. É muito legal, tanto para tratamento de safenas maiores, quanto para tratamento de veias reticulares. Hoje dá para fazer uma cirurgia inteira com laser. Tem até uma técnica que a gente chama vulgarmente de porco-espinho, que a gente vai espetando todas as varizes, entra com uma fibrazinha de laser, que hoje tem umas de 400 micras, super fininhas, é super legal isso. E a gente pode tratar tudo com laser, entendeu? Porque agora... Indolor ou é anestésico? Não, faz com o doente anestesiado. Alguns médicos fazem isso em clínica, nas próprias clínicas, usando óxido nitroso, etc. Pode, mas isso é opinião minha, né? Então, quer dizer, grau de evidência 5, quer dizer, opinião minha mesmo, não é nada científico. Eu prefiro... Quando você vai ter que fazer uma operação, essas coisas, eu prefiro hospital. Tá certo. Centro cirúrgico, né? E, aliás, se você vai fazer uma operação, você tem que primeiro observar bem o médico, né? Procurar um médico que seja da sociedade brasileira. Tem que prestar atenção nisso, alguma indicação, porque tem muito curioso, infelizmente, nas práticas médicas hoje em dia. Isso já levou muita gente ao túmulo, você sabe, né? Você sabe que eu tenho um movimento bom de consultório, mas 40% das pessoas que passam comigo hoje já vão buscar uma segunda opinião. Já passaram por algum profissional, entendeu? Então, hoje, você tem acesso a muitos profissionais, né? Hoje é uma coisa muito fácil. Sim. Então, você joga um nome no Google, você já sabe o que o cara fez, o que ele não fez, quais são os títulos que ele tem. Então, eu acho que é muito fácil. Hoje em dia, isso é muito... palatável, e aí eu tenho colegas que se preocupam com isso, mas pô, vem aqui, vai em outra, eu falo, isso é o normal, eu acho que as pessoas têm que ter essa liberdade e elas vão fazer o seu tratamento com aquela que elas sentir mais segurança, afinidade, né? Isso é importante, eu acredito que é importante e bom. E a recuperação da cirurgia, então, eu lembro que tinha que ficar com as pernas para cima, eu vi algumas pessoas que fizeram, demorava para voltar às atividades, hoje ficou tudo mais fácil. Então... Quando a gente começou a operar varizes, a gente orientava as pessoas a ficarem com as pernas para cima, depois, pelo menos. Mas acabou. Né? É mesmo? Acabou. Hoje a gente geralmente tira a paciente da sala cirúrgica já vestindo a meia elástica e vai caminhar, entendeu?
acordou, Mesmo comeu. aquelas pessoas com aquelas veias tão grossas? Assim, É? o retorno à atividade laboral é muito rápida, né? Porque tem muita gente que não quer operar varizes porque não quer ficar afastada do trabalho, Sim. etc. Nem Acabou, precisa não. hoje. Adoro operar de quinta-feira, né? Adoro operar de quinta, porque eu opero na quinta. Se eu quiser deixar um dia internado, eu dou alta na sexta, o cara fica no fim de semana, sábado e domingo em casa. Segunda-feira de manhã eu vejo ele no consultório, que eu faço consultório segunda de manhã, e libero para ele trabalhar. Com a meia elástica? Por quanto tempo? Então, depende muito do caso, né? Eu gosto muito, pelo menos 3 meses de meia. Tá. Tem cirurgião que nem usa mais. Mas eu sou meio tradicionalista ainda, eu gosto de usar a meia elástica. Qual é o efeito da meia Então, elástica? a meia, o que ela faz? A meia, inclusive, putz, se todo mundo pudesse usar meia elástica, seria ótimo. É porque mesmo? Então, qual é a função da meia? A meia, ela lembra que 30% do retorno venoso ocorre no sistema superficial, que é o sistema que está no tecido subcutâneo fora da musculatura. Então, a meia, ela comprime esse sistema, fazendo com que o sistema profundo funcione mais. Então, ela protege o seu sistema superficial. Tá. Entendeu? Então... Que é aquele que já trabalha 70%. Trabalha o superficial 30, o Não, profundo o 70. profundo. Isso. Então, ele trabalha Sim. mais, porque ele tem a proteção da musculatura e ele é feito para isso, né? Então, eu acho ótimo. A gente usa a meia elástica, inclusive, para atividade física. Tem um trabalho que os caras fizeram na Unicamp com jogadores de vôlei, mostrando até que a taxa de recuperação muscular é muito melhor em quem faz atividade física usando meia elástica, porque a fração de ejeção, a quantidade de sangue que sai da panturrilha aumenta. Então, a meia elástica, eu sou fãzaço de meia elástica. Doutor Caio, quem trabalha muito em pé, quem usa muito salto alto, quem trabalha muito sentado, não muda de posição, acaba prejudicando e favorecendo o surgimento das varizes? Então, o sedentarismo é uma das coisas que agrava a doença varicosa. Se já tem propensão a ter, pior. Pior. O salto alto... o salto alto é um mito, na verdade, né? Quer dizer, eu usei salto, você foi num casamento e no dia seguinte você acordou com varizes. Não é o salto que dá varizes. Entendeu? O que dá varizes é diminuição do funcionamento da musculatura da batata da perna, da panturrilha. Então, o salto, ele inibe a amplitude de movimento da panturrilha. Então, se você usar salto todo dia, das 7 da manhã às 7 da noite, você não está usando sua panturrilha. Você já teve experiência, quando você vai para Nova York, principalmente, que tem aqueles monte de prédio, todo mundo no metrô, as mulheres lindas, todo de terninho, indo trabalhar de tênis. Aí você para na porta dos prédios, tem um monte de mulher tirando tênis e pondo salto para entrar no prédio. É por isso. É isso, é vida saudável, entendeu? Aqui acontece muito na Avenida Paulista também, você vê na hora do almoço, as mulheres indo almoçar, todas de terninho bonitinho, e elas estão de rasteirinha, de tênis, etc. E é o que os médicos recomendam, então, é o certo para a fazer. você caminhar, você tem... Eu não estou falando para você trabalhar feia, não é isso? Não, mas para você caminhar no trajeto, etc., super saudável você... Além de tudo, evita tropeços, né? Tombos. Eu nunca usei salto, mas eu acho que deve ser difícil. Facinho não é, não. E outro dia eu falei para o médico, um ortopedista, porque dizem que se o salto é fino, quando você tropeça, por exemplo, o que você quebra é o salto. Se você usa a plataforma que é mais confortável, que é aquele salto inteiriço, eu acho bonito. Quando você tropeça, você quebra o pé. Porque o salto não quebra, você quebra o pé. Então, andar de salto tem que saber. Mas melhor. E virou moda mesmo. Em Nova York é direto. Assim. Mas é lindo mulher de salto, né? Eu acho bonito também. Eu gosto. Bom, vamos dar uma paradinha aqui, porque a Marcela Troiano, ela foi, que é repórter aqui no programa, ela entrevistou o cirurgião vascular Dr. Arthur Magnani. E ele tirou algumas dúvidas sobre trombose. E nós vamos ver agora, então. Vai, Marcela. Olá, mãe! Olá a todos que assistem o Pod Saúde com Claudete Troiano. Eu vim até o consultório do Dr. Arthur Magnani, que é cirurgião vascular, para falar um pouquinho sobre trombose. Tudo bem, doutor? Tudo bem, e você, Marcela? Tudo ótimo. Olha, lindo consultório, adorei estar aqui. Obrigada, viu? Obrigado a você de estar aqui, tá te recebendo. A gente quer tirar as dúvidas, né? Então, o que é trombose? Trombose é um sangue coagulado, né? Então, um sangue coagulado dentro do vaso é chamado de trombose. O sangue fora do vaso é um coágulo.
né? Então a trombose, ela pode ser dentro de uma artéria, que é a trombose arterial, ou a trombose venosa, que é dentro de uma veia. Então a trombose é isso, é um coágulo, né, que fica dentro, que fica entupindo a artéria ou a veia, e que aí vai causar uma série de sintomas e sinais de acordo com o tipo de vaso que comete. É isso que eu quero saber. Quais são os sintomas? Se for uma trombose venosa, que é o mais comum, né, da gente ver, e é o que as pessoas mais conhecem, o paciente vai sentir muita dor e inchaço nas pernas. Tá? Então a trombose venosa profunda tem esse nome porque existe um coágulo, né, que fica dentro da veia no sistema profundo, que são veias que ficam perto dos ossos e profundamente ao músculo das nossas pernas e braços. Então você pode ter uma trombose venosa profunda de veias do braço, ou o mais comum, né, 80% das vezes, são de veias das pernas. Por que das pernas? É o mais frequente, né? Normalmente, o fator de risco para você ter trombose nos braços acaba sendo você ter, por exemplo, uma punção de veias dos braços, você tem um catéter que é inserido através dos braços, né? Agora, quando você fica no pós-operatório, né, que é um fator de risco importante para trombose, quando você tem alguma doença oncológica, é muito mais comum de você cometer as pernas. Certo. Né? E como diagnosticar isso? O diagnóstico é pelo quadro clínico, então é muito importante quem está aí de casa, a gente saber que realmente dor e inchaço, normalmente de uma perna, né, um inchaço assimétrico que a gente diz, pode ser trombose. E o diagnóstico padrão ouro é com ultrassom, né, ultrassom Doppler. Então é assim que a gente fecha o diagnóstico. E o tratamento, há tratamento, você tem cura, como que funciona? Sim, a trombose, a gente tem, uma vez diagnosticada a trombose, é muito importante a gente começar o tratamento anticoagulante, né? Existem diversos tipos de anticoagulante no mercado, dependendo de cada paciente, das características a gente pode escolher entre um ou outro, e o tempo varia muito de paciente para paciente. Se for uma trombose provocada, distal, que a gente fala, a gente anticoagula por até 3 meses. Se for uma trombose maior, mais proximal, que a gente fala de veias mais proximais, mais perto da barriga, por exemplo, aí teria que ser por 6 meses, né? E existem alguns casos, inclusive, que o paciente tem um fator de risco não modificável. Então, por exemplo, um câncer terminal, né? Que o paciente, a gente sabe que esse câncer não tem cura, né? E ele já teve uma trombose, esse paciente tem uma indicação de anticoagular por tempo indeterminado, né? Porque o fator de risco não é modificável. Certo. Né? E quais são as consequências se uma pessoa não tratar, não diagnosticar? Olha, a principal complicação da trombose é realmente a embolia pulmonar. Então, o que é a embolia? A embolia é um coágulo, né? É um trombo que veio de outro lugar. Então, se você tem um trombo, se você tem um coágulo nas suas veias das pernas e você não tratar, ele pode progredir e ele pode migrar na circulação e atingir a veia do seu pulmão. Nossa. E isso é a tromboembolia pulmonar, né? É um êmbolo, um coágulo que vem de outro lugar, no caso veio das pernas, né? E aí você vai sentir falta de ar, você vai sentir dor torácica, pode sentir outros sintomas respiratórios e eventualmente pode ser até fatal. Nossa. E há como prevenir? Há como prevenir. A gente primeiro precisa entender quais são os fatores de risco, né? De modo geral, qualquer tipo de cirurgia que você faça é um fator de risco para trombose. Então, normalmente, a gente até prescreve algumas meias de prevenção pós-cirúrgicas, né? Meia elástica, né? De baixa compressão, normalmente já é suficiente para a gente conseguir prevenir esse tipo de trombose. E existem algumas medicações também, que em casos específicos você pode dar, né? Seria... E existe até as meias de compressão pneumática, que são meias específicas que você pode usar no pós-operatório também. Essas são as principais medidas de compressão pós-operatória. Existem algumas situações que é muito difícil você prevenir. Então, por exemplo, se você realmente tem, como eu disse, um câncer terminal, se tem uma doença oncológica, é um fator de risco não modificável. Então, você até pode prevenir anticoagulando para o resto da vida, por exemplo, né? E outros fatores também, por exemplo, a viagem longa de avião, gente, é uma coisa que falam muito, né, que dá trombose. Primeiro, eu queria pontuar aqui que viagem longa de avião é 9 horas para cima, normalmente. Não é uma viagem de 5, 4 horas. Certo. Mas você pode, sim, numa viagem longa de avião, usar a meia elástica como um fator preventivo da trombose. Em alguns casos específicos, dependendo do risco de trombose do paciente, pode tomar medicação também.
Olha que bacana. Bom, ficaram as dicas aí pra vocês, né, as explicações, mas a gente tá falando de varizes lá no estúdio, né, de vasinhos, enfim. Eu sei que você faz um tratamento muito legal aqui, eu queria mostrar pro pessoal, a gente pode mostrar daqui a pouco? Faço, vamos lá. Então tá, vai aí, mãe, que daqui a pouco a gente vem com esse tratamento bem legal. Tá bom. E o doutor Caio estava me contando aqui que existe uma corrente que já, a partir de 3 horas de voo... a gente já indica a elastocompressão. Ele tá certo, né? Voos longos, principalmente. Precisa, né? E não pode ficar sentado 9 horas lá, né? O que pode acontecer com a pessoa? Então, porque o que desencadeia a formação... Sempre que ele estava explicando, a formação do coágulo dentro da veia, né? Que é a trombose. Principalmente, você... Bom, isso foi descrito por um cara que morreu em 46, o Virchow. E é uma tríade, que é lesão endotelial, estase venosa e diminuição de fluxo. Então, quando você está parado muito tempo na mesma posição, mesmo que você não tenha um estado de hipercoagulabilidade, que foi o que ele descreveu, você está com aquela estase sanguínea. Então, você não está usando nenhum mecanismo que ajude o seu sangue a retornar. Então, o sangue é um líquido que quando ele fica parado, quietinho, ele solidifica. Isso forma o coágulo. Ele então, engrossa. se você tirar um pouquinho de sangue e jogar aqui, ele vai ficar duro, ele vai solidificar. Então, isso pode acontecer dentro do vaso. E aí forma a trombose. Então, e aí esse coágulo sobe? Calma. Esse coágulo pode crescer. Se ele se desprender, aí você está falando de embolia. Embolia pulmonar? Embolia pulmonar. Me fala. Aí a coisa vai ficando pior. Porque a embolia pulmonar... Aí dá ruim mesmo, de verdade. A gente já sabe que em todas as tromboses venosas hoje, principalmente nas maiores, de veias maiores, ocorre algum grau de embolia pulmonar. Entretanto, mais de 80% das embolias pulmonares são assintomáticas. Então, o indivíduo não sente nada e passa desapercebido. Nem sabe que teve. Nem sabe que teve. Agora, em alguns casos, ela pode ser bem pior. Então, é lógico que o melhor tratamento para isso é a prevenção, né? Então, você tem que prevenir para não ter. Então, voo longo, as dicas são, primeiro, hiperidratação. Beber muita água, encher o tanque de água. Por 2 motivos. Primeiro, porque o seu sangue vai ficar mais fluido. E segundo, porque isso vai te obrigar a levantar para fazer xixi. Então, você já vai se movimentar. Meia de compressão, sempre que for voar longo. Essa meia é meia curta, é meia calça? Não, a meia 3/4 já tá ótima. Já tá bom, E aí meia de compressão, se movimentar durante o voo, isso é essencial. Casos mais graves, que já tiveram outras tromboses, etc., existem alguns remedinhos até, mas não é para a população em geral. População em geral, se usar meia elástica, movimentar durante o voo e viajar hiperidratado, teoricamente já está protegido. Você sabe que eu viajei uma vez com a minha filha, que é jornalista também, e nós fomos para a República Dominicana, e lá o táxi é moto, tem muito mototáxi, né? E as motos, ela tem um escapamento de um lado contrário ao nosso, e ela queimou. Fez uma ferida na perna, meio que no meio do nada, né? Lá na República Dominicana é difícil tratar. O resort é bonito, mas saiu dali é difícil, é complicado. E demorou pra gente achar um médico e tal. E ela teve que tomar algumas injeções na barriga para poder voltar pro Brasil, porque o médico teve medo de que ela tivesse uma complicação. Então, o que ele fez? Ele fez uma profilaxia para casos mais graves. O que é isso? Ele evitou que ela tivesse. Então, essas injeções na barriga é uma espécie de anticoagulante de absorção não regular, que é uma heparina de baixo peso molecular. Para evitar a trombose. Para evitar a trombose. Então, quem tem algum problema de saúde tem que ir no médico também antes de fazer uma viagem longa para ver, né? A gente atende muita gente que vai viajar longo para saber esse tipo de orientação. É importante. Para a gente dar a receita da meia, ensinar a usar, ensinar a vestir a meia elástica, entendeu? Porque você não pode dobrar. O ideal é que fique 2 dedinhos para baixo da dobra do joelho, senão vai te machucar. Dá uma chegadinha no médico e evite problemas mais sérios. A gente serve para isso, né? Agora, tá certo. Agora, que aparelho é esse? Isso aqui é super legal. Lembra que eu estava te falando que às vezes a gente vê
pessoas que têm só vasinhos, e você quer, vim fazer uma aplicação para tirar o meu vasinho, vem aplicar um laser para tirar o vasinho, você faz e não sai, porque às vezes você pode ter uma variz escondida que não vê. Isso aqui é um aparelho que é um transiluminador dérmico, que é um aparelho de realidade aumentada. Na verdade, quando a gente põe ele na pele, ele mostra, o que é líquido fica preto, então ele mostra pra gente veias que não aparecem normalmente. E aí a gente pode achar, às vezes no subcutâneo, uma veia que está nutrindo uma... E você usa para fazer exames, então, em quem aparece fazendo... Consultório... Eu vou pedir, mas ela tem as pernas tão bonitas. Ela tem. Tem, então, acho que não tem uma variz, então, menina. mas isso aqui é legal. Vem pra cá, Adriele, que o doutor vai abaixar um pouquinho e vai fazer o exame e depois ele conta o que ele viu aí na tua perna. A Adri não tem varizes. Não tem, né? Se você olhar a perna dela, não tem varizes. Não tem. Dá uma olhadinha, mostra a perna dela. Mas aí a gente vê o dedo duro. Do aparelho, vamos ver. Ele está dizendo que o aparelho é dedo duro, que ele vai mostrar o que a gente... Nossa, é mesmo. Olha só. Vai devagarinho, doutor, pra gente... Para num ponto. Isso. Aí, olha só. Dá para ver tudo. Impressionante. E aparentemente não tem nada, né? Obrigada, Dre. Conta pra gente aí. Aparentemente não tem nada. Ela não tem variz. Ela não tem doença varicosa importante, nada disso. Ela tem 20 anos. Então, ela tá ótima, tem a perna linda, tem um pouquinho... mas não dura pra sempre os 20, então se cuide desde já. Ela trabalha com a gente. Triste notícia. Ela resolve metade da minha vida, ela vai ser cuidada. Ele vai resolver toda a tua vida de variz. Então, e a Adri, por exemplo, ela não tem nada, mas ela tem um pouquinho de vazio, mas você vê que embaixo a gente vê que tem algumas vezes que já estão nutrindo aqueles vazios, né? Isso é muito comum, Então ela a gente não encontra caminho, ela procura outro. A gente usa isso aqui justamente para achar e aumenta o nosso sucesso terapêutico, né? Aumenta o seu sucesso no tratamento. Porque antigamente, quando não existia, a gente ficava fazendo aplicação, isso não adianta nada, volta tudo. Mas que não volta, que se você não tirar a mãe, você não consegue tirar os filhinhos, né? Tem que... A veia nutridora chama. É a mãe. É a mãe. É a mãezinha, né? E as varizes esofágicas, o que são? Aí é outra história. Outra história. Porque nós temos... o retorno venoso acontece, só que existe um sistema que faz a irrigação do fígado, que é o sistema porta. Então, principalmente quando você tem algum... que é um sistema separado do sistema venoso que a gente tem normalmente. Então, a veia porta é formada pela veia esplênica, pela veia intestinal. Então, é outra história. Quando você tem, por exemplo, um fígado mais enrijecido, etc., que esse sangue não consegue... Porque o fígado é o único órgão onde 75% da irrigação dele ocorre por veia, não por artéria. Então, essa veia, às vezes, encontra um órgão mais duro, etc. Você tem uma hipertensão nesse sistema. Como as veias que formam são as veias que saem dessa região, inclusive esôfago, que formam a veia porta, você vai ter uma hipertensão nesse sistema e isso forma varizes esofágicas que podem sangrar, etc. Mas isso é outra doença história, mas são veias. Separada, porque são outro sistema. Tá, não tem, tá bom. E qual a diferença entre veia e artéria? A artéria é todo o vaso que leva o sangue para irrigar. Veia é tudo que traz de volta. Então, as artérias levam e as veias trazem de volta. Eles não se comunicam. Não? Nunca? Não, então, se comunicar, é uma fístula arteriovenosa. A gente tem que tapar. Entretanto, existe um tipo de paciente que a gente constrói uma fístula arteriovenosa para tratar esses doentes. Quem são? Os doentes renais crônicos que precisam de diálise. Porque quando eles precisam ser ligados numa máquina de diálise, eles precisam de um vaso superficial de alto fluxo para que isso possa rodar na máquina de diálise. As veias têm superficiais, as artérias são profundas. Então a gente conecta uma veia numa artéria para que esse vaso tenha alto fluxo e ele consiga dialisar por aí. Então, nesse caso, a gente faz uma doença para tratar uma doença. Entendeu? E depois? E vai tocando assim, a gente vai mantendo ela aberta até ele transplantar. Transplantou, a gente desliga. Tá certo. Remédio para varizes funciona? Então,
principalmente na sintomatologia, né? Que é aquela sensação de peso. Porque a doença varicosa tem muitos sintomas inespecíficos. Tá. Né? Então, se você for ler o livro, tá escrito lá, sensação de peso, Queimação, prurido, coceira. Mas tem gente que tem cãibra noturna, pode ser varizes, entendeu? Então, para sintomatologia, ele ajuda sim. Agora, se a tua veia tá dilatada e tortuosa, ela não vai voltar ao que ela era, não tem essa capacidade. Agora, é possível, doutor Caio, a pessoa ter dor na perna, ter tudo isso e não ter a veia aparecendo, ser uma veia interna e que precisa ser tratada? Existe a possibilidade da pessoa ter uma insuficiência, por exemplo, a gente teve um paciente essa semana, foi no consultório, ele tem sensação de peso, tudo, Tá. ele está um pouco acima do peso e a gente olhou a perna dele, não tinha nada. Aí, a hora que fez um Doppler, tem uma baita insuficiência da veia safena, a veia safena dilatada, que é uma veia do sistema superficial, e isso pode estar acarretando essa sintomatologia, entendeu? Então, ele não tem uma doença varicosa importante. Eu acredito que quando ele perder peso, etc., que foi uma das coisas que a gente orientou antes, ele falou, não, vem aqui, eu quero operar. Eu falei, calma, vamos tratar você como um todo, não só a variz, porque eu acho que se ele conseguir fazer uma atividade física regular, diminuir um pouco esse peso, fazer elastocompressão, etc., ele vai melhorar do sintoma. E preservar a safena, que é importante. Aí, vamos repetir esse ultrassom e vamos ver o que está acontecendo, né? Se você melhorou dos sintomas, não é você ter uma safena insuficiente ou que você é obrigado a operar. Obviamente, é uma doença cirúrgica. Para não evoluir, tem que operar. Agora, acho que a gente tem que tratar o indivíduo como um todo. Tá certo. Sabe? Agora, ficou um alerta importante aí. Se você tem dor, tem que investigar. Porque, apesar de não parecer, você não observar, não conseguir olhar, nem com o aparelho, dá para fazer o Doppler e dá para saber se é uma veia que está lá por dentro causando isso. Vamos voltar lá com a Marcela, que ela vai mostrar um dos tratamentos. Vamos ver qual é. Voltamos, como prometido, a gente vai mostrar um tratamento aqui para varizes e é um laser, né, doutor? Isso é o laser. Na verdade, é o laser transdérmico, né? Associado à escleroterapia, que é a aplicação convencional. Nesse momento agora, eu vou marcar alguns vasinhos da paciente, que são alguns vasinhos que são importantes para a gente ter um resultado legal. Tá? Certo. Então, muitas pessoas fazem aplicação, bastante aplicação, mas a gente precisa tratar a raiz do problema, que é a veia nutridora. Então, aqui nessa fase de tratamento, eu vejo como está a perna do paciente, uso o fleboscópio, que é essa realidade aumentada, para poder enxergar melhor os vasos. Certo. E enxergando melhor, eu consigo tratar a raiz do problema e ter um resultado melhor. Helena, você acha que já melhorou bastante? Ô, Helena, peraí que eu vou pôr o microfone. Ela falou que já fez vários tratamentos e tem gostado desse, né? Muito. Para mim foi uma experiência única. E olha que eu já fiz várias vezes. Né? Já fiz vários tratamentos, né? E nenhum foi assim tão surpreendente como esse. Estou muito contente com o meu resultado. E como era? Doía muito? Como que você era? Não tinha esse pré-resfriador, né, que tem aqui. Então, era no passado, não tem essa tecnologia de hoje. Mas era aquela aplicação normal, né? Fiz espuma também, mas ficava pele manchada, às vezes tinha que fazer drenagem. Mas o resultado não era assim tão bom. E esse dói, doutor? Dói, Helena? Então, tem um incômodo, mas nada comparado, né, ao que eu fazia antes. Então vamos lá, vamos ver. Aí o doutor vai falando pra gente. Vamos ficar de costas, que eu acho que ali, vamos ver. Então aqui, por exemplo, é importante, a gente sabe que vê que tem alguns vasinhos, né, nessa região. Mas é importante a gente tentar entender se tem outros vasinhos que a gente não consegue enxergar tão bem. Por exemplo, quando eu coloco a realidade aumentada, né? Esse tratamento é qual, aqui, doutor? Esse vasinho tá. Então esse tipo de coisa, às vezes você deixa passar despercebido. Então é ótimo, né, esse aparelhinho? Isso, esse aparelhinho é muito importante. Esse tratamento que a gente vai fazer é qual, doutor? É laser transdérmico, né, o laser, associado à aplicação, né, que é a escleroterapia. Certo. Então aqui nessa fase, usando esse fleboscópio, né, essa realidade aumentada, eu consigo enxergar com mais clareza a causa dos vasinhos dela. E assim eu consigo programar melhor o tratamento.
Esse tratamento é indicado para que tipo de pessoa? É indicado para pacientes que têm vasinhos, né, como o caso dela. Basicamente bastante vasinhos, né? Claro que existem sempre mais um tipo de tratamento, né? No caso dela poderia ter sido feita cirurgia, mas graças à tecnologia que a gente não precisa colocar mais no centro cirúrgico. Que bom, né? Se ela tivesse varizes muito calibrosas, aí, ok, esse tratamento não seria algo adequado para ela, né? Mas não é o caso. Como o caso dela são de vasinhos, a gente conseguiu resolver dessa maneira. Legal, vamos marcar então, para depois ver o tratamento. Helena, quanto você acha que melhorou? Posso dizer, assim, 70%. Nossa, só em 2 sessões? Em 2 sessões. Tem intervalo, doutor, de sessão? Tem intervalo. É? Geralmente a cada 3, 4 semanas, porque a gente precisa que a pele recupere, né? E que dê um efeito para ela recuperar, até para ver o resultado de uma sessão para outra, para depois a gente poder fazer de novo. Geralmente é indicado quantas sessões? Isso depende muito de caso a caso, né? Acho que cada um trabalha de um jeito, eu gosto de pensar que eu consigo resolver aí por volta de 70%, 80% em 2 a 3 sessões. Olha, gente, que bom. Aí 3 meses de tratamento, vamos dizer. Que ótimo. Agora, se eu vejo a perna da paciente, eu vejo que realmente ela tem muito, ou que eu não vou conseguir entregar esse resultado, aí eu já converso, porque eu acho que o resultado fica muito prolongado, e aí, de repente, cirurgia, outras coisas podem ser feitas também. Mas é muito de paciente para paciente, pessoal. Legal. Então é bom você procurar um bom cirurgião vascular, angiologista, né? Doutora, eu tô vendo que você já começou aí. Já comecei. Quais são os passos? Bom, o primeiro passo é a marcação, né? Depois que marcou algumas veias que a gente não consegue enxergar através do telescópio, a gente pode começar a fazer o tratamento. Algumas a gente seleciona, né? Seleciona os parâmetros do laser, faz o disparo do laser e completa a complicação. Certo. Esse é o quê? Isso aqui é glicose, né? Isso aqui é pra gente fazer a aplicação dos vasinhos. Certo. Aí você faz essa aplicação. Isso serve pra quê? Esse aqui é o resfriador, que a gente coloca para o paciente sentir menos dor. Tanto na aplicação quanto no disparo do laser, aí ela sente menos dor e acaba sendo um procedimento muito tolerável. Ai, que bom. E aí depois, por último, o laser? Não tem muito uma ordem. Né? Certo. Exemplo, eu posso começar a fazer alguns vasos um pouco mais grossos, deixar tudo programado aqui para eu fazer. E aí eu disparo e completo com a aplicação. Né? Legal. Agora eu quero saber, tem assim, cuidados e pós ou não? Então, cuidados pós são muito importantes, né? Você evitar sol, né? Por pelo menos 3 semanas, que até os hematomas conseguirem melhorar, né? E, eventualmente, alguns cremes também podem auxiliar no processo de recuperação da pele, né? Não é legal aplicar creme no dia, né? Porque atrapalha o processo da aplicação. E tem algumas pacientes que têm um risco aumentado de ter mancha após a aplicação, tudo que vale a pena a gente passar uns cremes antes para ir preparando a pele. Então, cada caso é um caso, né, doutor? Agora você vai fazer a aplicação, vou sair, porque, né, tem que ter proteção e tudo mais. Quero muito te agradecer, a Helena já tá dormindo. E, ó, tá tão tranquilo que ela já tá relaxando aqui. Obrigada, viu, doutor? Obrigado a você. Foi um prazer e até a próxima. Foi um prazer. Um beijo, pessoal. Fica aí com o tratamento. Tchau, tchau. Obrigada, Marcela. Obrigada, doutor Arthur, que mostrou aí o que o doutor Caio estava falando. A gente conseguiu ver que é o tratamento com laser. Agora, o tratamento é absolutamente individual, não é? Super individual. Hoje em dia, foi muito legal essa matéria, porque ele mostrou 2 técnicas na mesma doente. O laser e a escleroterapia líquida, né, química. Então, eu acho que hoje o cirurgião vascular tem tem uma caixinha de ferramenta enorme para usar. A gente precisa individualizar o que cada um precisa.
Às vezes a paciente chega lá e fala assim, eu vim aqui porque eu quero fazer laser. Calma, será que é o laser o mais indicado para você? Para o seu tipo de pele, para o seu fototipo? Será que a simples aplicação com espuma não seria com método químico ou até com espuma, se ela tivesse uma perna já manchada, etc., não é o ideal? Então, eu acho que a gente tem que tratar o indivíduo, não tratar a doença. Então, avaliar como o que serve para um pode não servir, não ser o melhor para o outro, né? Agora, uma última pergunta aqui. Uma veia pode estourar? Ela tá grossa, tá lá, então, aí a varizes, pá, estoura. Pode? Isso chama varicorragia. Acontece? Acontece. Não, estourar espontaneamente é muito raro porque a pressão intravenosa é baixa, não é alta para estourar, como uma artéria. Nem com calor. Então, o que pode às vezes a pessoa raspar em algum lugar, etc., fazer um machucadinho, dar uma coçada, e aquilo começa a sangrar. Fica igual um chafarizinho assim de sangue. Então, isso é importante. Se você tiver uma varicorragia, se você tiver um sangramento da variz, eu trabalhei mais de 20 anos em pronto-socorro. As pessoas chegavam lá cheio de algodão, calma, nada disso. Põe a perna para cima, põe o dedo no buraco. Vai ser um furinho, põe o dedo no furo, segura lá, sem dar uma olhadinha por 10 minutos. O tempo de coagulação normal é de 3 minutos. Então, se você vai segurar lá 10 minutinhos, esse vaso não vai voltar a sangrar. Aí você faz um curativo compressivinho, uma faixinha, ou fica com o dedo lá. Pode ser procurar um pronto-socorro, pode ser que tenha que dar um pontinho, alguma coisa assim, entendeu? Para parar de sangrar, porque isso, a única urgência que tem em variz é a varicorragia. Tá certo, mas nunca é algo E tem a flebite, né? Que é quando forma o coágulo dentro da variz. Aí é uma tromboflebite superficial, que também é uma urgência relativa, que a gente tem que tratar com anticoagulação às vezes. Bom, nós descobrimos muitas coisas aqui sobre as varizes. Primeiro, hereditária, mulheres com mais chances. Quais as suas considerações finais, então, doutor Caio? Que mensagem fica para o nosso público? Cara, a mensagem principal é a seguinte: a gente tem que se cuidar. Então, a gente tem que fazer atividade física. Todo mundo tem que fazer atividade física. Isso vai proteger de varizes. Viagens longas de avião, principalmente agora nas férias. Viagem longa sem ser de avião, nas férias. Elastocompressão, meia de compressão elástica, hiperidratação, verão, hiperidratação e atividade. Nós não fomos feitos para ficar parados. Existe uma melhor ou qualquer atividade? Se você não faz nenhuma, qualquer uma já é lucro, né? Mas atividade aeróbica e um pouquinho de musculação, top. Perfeito. Top. Eu durmo com os pés para cima, não sei se ajuda. Ajuda alguma coisa, não? A partir da hora que você está no mesmo nível do seu coração, a sua pressão venosa já é tranquila para voltar. Se você se sente mais confortável... Pode. Mas se você tem um conforto maior quando você eleva as pernas, depois você pode dar uma passadinha no consultório também. Deve ser isso, então. Ou eu acostumei, ou tô me sentindo melhor assim. Fica de olho, Claudete. Obrigada, doutor Caio. Obrigado você. Eu quero deixar aqui seu Instagram. Deixa eu ver se eu tenho aqui, senão você vai me passar. Acho que eu tenho. Doutor Caio Focácio, cirurgião vascular, membro da Sociedade Brasileira de Angiologia, Cirurgia Vascular. Hoje participando aqui do nosso programa do nosso episódio. Instagram, @Dr. Caio Focácio Vascular. Certinho? E o telefone, é bom dar uma consultada, esse daqui eu vou anotar então, 11 30 51 21 52. 11, São Paulo, capital, 30 51 21 52. Certo? Muito obrigado. Um abraço, eu que agradeço vocês também, agradecendo mais uma vez a Frame, essa grande produtora, que leva até você, através de um trabalho muito bem feito, muito bonito, de uma equipe muito grande aqui, comandada pelo nosso diretor Hélio Silliman, o episódio Pod Saúde. Para se inscrever, Pod Saúde com Claudete Troiano, toca o sino, me falaram que esse sino é importante. Então vai ter um sino lá, toca o sino, minha filha, ajuda aí, tá bom? Beijo.